Dona Helena viveu grande parte da vida cercada por luxo e bajuladores. Herdou uma fortuna imensa após a morte precoce do marido e, desde então, cultivou um ar de superioridade que muitos consideravam insuportável. As pessoas ao seu redor a temiam tanto quanto a respeitavam, pois sabiam que ela exerceu influência não apenas nas empresas que comandou, mas também na elite da cidade. Ainda assim, a idosa carregava um grande vazio. Perderá o filho único, Gustavo, quando ele era apenas uma criança, e jamais superou completamente o desaparecimento. Embora tivesse se empenhado em procurá-lo nos primeiros anos, acabou desistindo ao acreditar que ele não seria mais encontrado. Com o tempo, a dor se transformou em amargura, endurecendo o coração que antes conheceu o calor materno. Na manhã em que tudo mudou, Dona Helena acordou cedo para se arrumar. Vistoriou minuciosamente sua aparência diante do espelho, procurando qualquer imperfeição que pudesse comprometer seu ar de soberania. Vestiu um tailleur sóbrio, combinou sapatos de salto discretos e escolheu um broche de pérolas para destacar a riqueza que conquistou ao longo dos anos. Desceu para o café da manhã, que já aguardava na mesa gigantesca da sala de jantar. Teresa, a governanta, ajeitou as xícaras e serviu o café fumegante, notando, como sempre, o semblante sério de Dona Helena. Teresa trabalhava há décadas na mansão e conhecia cada ruga no rosto da patroa. Lembrava-se bem do dia em que Gustavo desapareceu. Presenciou os gritos de desespero, as buscas incessantes e o choro contido que Dona Helena soltou nas primeiras noites. Depois, com o passar do tempo, viu que a idosa parou de falar no assunto, como se quisesse sepultar a dor em um canto escondido do coração. A governanta tentou algumas vezes abordar o tema, mas sempre recebeu uma resposta fria. Naquela manhã, ela apenas disse: "Dona Helena, a senhora precisa de algo mais?" A patroa balançou a cabeça negativamente, tomou um gole de café e levantou-se para sair, sinalizando que o assunto estava encerrado antes mesmo de começar. Seguiu para uma reunião importante com seus advogados a fim de resolver uma pendência sobre a compra de um novo empreendimento na região central. Gostava de negociar pessoalmente quando as cifras envolvidas eram muito altas. Entrou em seu carro de luxo, conduzido por um motorista particular, e chegou ao prédio de escritórios no horário marcado, sem dar espaço para atrasos ou desculpas. A reunião transcorreu como planejado. A assinatura de contratos ocorreria em poucos dias, e Dona Helena asseguraria mais uma propriedade para somar a seu extenso portfólio de investimentos. Quando saiu do edifício, ainda animada com o que considerava mais uma vitória pessoal, parou para verificar algumas anotações na agenda e se distraiu por uns instantes. Foi nesse momento que Gustavo a abordou. Ele estava sentado na calçada, com roupas sujas e o rosto marcado pela exaustão de noites mal dormidas. Seus olhos transmitiam um pedido silencioso de ajuda, mas também continham um certo brilho de esperança. "Senhora, desculpe incomodar", falou Gustavo, levantando-se com dificuldade, tentando manter uma postura humilde. "Será que a senhora teria algum trocado? Faz dias que não consigo comer direito." Dona Helena o encarou de cima a baixo, sentindo-se ofendida pela aproximação. Já estava acostumada a lidar com bajuladores, mas não tolerava gente que julgava inferior. Acreditava que, se alguém chegava à situação de morar na rua, alguma culpa certamente carregava. Conformada com seu próprio preconceito, fez um gesto para que ele se afastasse, mas Gustavo insistiu, tentando explicar que não queria incomodá-la, apenas precisava comer. "Ouça, rapaz", retrucou ela, em um tom gelado, "não tem obrigação de sustentar vagabundos. Se você está nesse estado, deve ter feito algo para merecer." O coração de Gustavo se apertou, pois não esperava que alguém lhe dirigisse palavras tão duras. Ele tentou argumentar. "Eu só quero um prato de comida, dona, não estou aqui para enganar ninguém." Nesse momento, Otávio apareceu. Ele era o consultor de confiança de Dona Helena, responsável por auxiliá-la em decisões estratégicas e por acompanhar negócios mais complexos. Sempre muito atento às oportunidades, Otávio surgiu com um sorriso de canto de boca que exibia quando queria demonstrar condescendência. Observou Gustavo e, reconhecendo a chance de agradar a patroa, resolveu piorar a situação. "Dona Helena, esse tipo de gente vive às custas dos outros. Não vale a pena perder tempo. Vamos." Gustavo abaixou os olhos, sem reagir à ofensa, pois sabia que um confronto físico ou verbal não lhe traria vantagem alguma. Precisava apenas de algo para saciar a fome, mas receberá uma enxurrada de humilhações. Diante do silêncio dele, Dona Helena virou-se,
ajeitou a bolsa de couro no ombro e deu meia volta para entrar no carro, acompanhada de Otávio, que a seguiu com um ar vitorioso. Teresa, que também saía do prédio depois de deixar alguns documentos no cartório ali próximo, presenciou parte da cena. Reconheceu algo familiar no rosto do jovem. Achou uma semelhança sutil, algo que a fez relembrar o filho desaparecido de Dona Helena. Pensou que fosse apenas coincidência, mas um arrepio lhe percorreu a espinha. Preferiu não comentar nada naquele momento, pois sabia que a patroa repudiava qualquer referência ao passado doloroso. Já dentro do carro, Dona Helena tentou se distrair olhando pela janela, mas se sentiu estranhamente abalada. Não costumava dar importância aos mendigos, porém algo naquele rapaz lhe trouxe uma sensação de desconforto. Ainda assim, preferiu suprimir o incômodo e seguir a rotina. Chegando à mansão, ordenou que Teresa verificasse os preparativos para um jantar de negócios que aconteceria naquela noite. Queria impressionar potenciais investidores, consolidando-se mais uma vez como figura imponente da alta sociedade. Durante o jantar, os convidados comeram pratos sofisticados e brindaram com vinhos caros. Otávio, sempre solícito, fez questão de exaltar as qualidades de Dona Helena e lembrá-los de seu histórico de sucesso empresarial. Ele era o tipo de homem que manipulava sorrisos e gestos para manter-se no círculo de confiança da patroa, embora suas intenções reais fossem obscuras. Teresa, por sua vez, se manteve em segundo plano, auxiliando no serviço e observando, de longe, a expressão séria de Dona Helena, que raramente se permitia demonstrar emoções. Quando a noite terminou, Dona Helena recolheu-se em seus aposentos. A mansão era tão grande que seus passos ecoaram nos corredores silenciosos. Em um quarto luxuoso, cheio de móveis clássicos e quadros de valor inestimável, sentou-se na poltrona em frente à cama. Havia, sobre a cômoda, uma fotografia antiga de Gustavo com 6 anos de idade. Ele sorria para a câmera, ostentando felicidade de uma infância que terminou de forma abrupta. Dona Helena costumava dizer que aquela foto era a única lembrança que mantinha por perto, embora raramente a tocasse ou a olhasse diretamente. Naquela noite, porém, esticou a mão e pegou o porta-retratos. "Meu filho", murmurou, enquanto os olhos examinavam a imagem de anos atrás. "Se eu soubesse onde você está, eu o traria para casa." Colocou a foto de volta na cômoda e, apesar de tentar manter a pose de mulher inabalável, sentiu os olhos marejados. Permitiu-se, por um breve momento, relembrar quando Gustavo ainda era um menino que corria pelos corredores, brincava com Teresa na cozinha e enchia a casa de barulho. Lembrou-se do fatídico dia em que ele desapareceu, recebeu uma ligação anônima exigindo resgate, mas, em meio à confusão, tudo deu errado e nunca mais o encontrou. Naquela época, recorreu à polícia, contratou detetives, pagou propagandas nos jornais. Até que, um dia, cansada de pistas falsas e de dores que se acumulavam, desistiu de procurar. Encheu-se de culpa, mas afogou essa sensação no mar de negócios e compromissos, criando para si uma barreira emocional praticamente intransponível. No dia seguinte, ao descer para o café, Dona Helena notou que Teresa tinha um ar preocupado. A governanta sentiu que a patroa não dormiu bem, mas sabia que não conseguiria arrancar dela nenhuma confissão de fragilidade. Preferiu, então, perguntar se havia algo especial que gostaria no desjejum. "Estou bem, Teresa, não se preocupe. Só traga o café e os jornais", respondeu Dona Helena com secura. Teresa saiu para buscar o que foi pedido, mas retornou com um olhar ainda mais desconfortável. Entregou o jornal à patroa, que folheou as páginas sem grande interesse, até que se deparou com uma notícia sobre a onda de roubos na região central da cidade. Havia uma foto pequena mostrando alguns suspeitos. Dona Helena apenas passou os olhos sem prestar muita atenção, mas observou que um dos retratados parecia vagamente com o jovem que a abordou no dia anterior. Ainda que não tivesse certeza, sentiu uma pontada de inquietação, pois a matéria mencionava que o acusado negou veementemente ter participado do crime. "Cada vez mais essas pessoas surgem por toda parte", comentou a idosa, suspirando com desdém. "Se não fosse tão incompetente, esse governo resolveria o problema da criminalidade." Teresa não respondeu, mas pensou novamente na expressão do rapaz. Havia algo que a incomodava de forma profunda, a impressão de que o destino estava prestes a revelar uma verdade escondida. Ainda assim, permaneceu em silêncio, pois conhecia o temperamento de Dona Helena. Pouco depois do café, Otávio chegou para levar novas propostas de investimento.
trazia uma pasta cheia de documentos e lançou elogios rasgados à competência de Dona Helena. Ela apreciava a deferência, mas tinha consciência de que Otávio desejava manter sua posição privilegiada na gestão da fortuna. Não o considerava exatamente confiável, mas admitia que ele conseguia bons resultados. Durante a conversa, Dona Helena o questionou sobre a possibilidade de expandir os negócios para setores que prestassem serviços sociais, como forma de melhorar a reputação da empresa na comunidade. Acha que vale a pena investir em instituições de caridade, Otávio? Perguntou, avaliando a reação dele. Dona Helena, se for para reforçar a imagem positiva, podemos apoiar algum projeto de forma estratégica. Porém, investir grandes somas em caridade não costuma trazer retorno financeiro. Nem tudo é dinheiro, rebateu ela, surpreendendo até a si mesma. Algumas vezes, precisamos de bons gestos para fazer diferença. Otávio franziu a testa, mas logo assentiu, sem se aprofundar na divergência. Lembrou-se do incidente do dia anterior e aproveitou para cutucar o assunto. A senhora ainda está pensando no garoto que pediu esmolas? De maneira alguma, respondeu ela, evitando admitir qualquer desconforto. Só acho que fortalecer a marca pode ser útil no longo prazo. Entendi. Bem, posso procurar algumas ONGs de fachada ou projetos que nos permitam uma divulgação interessante. Não se preocupe, encontrarei algo rápido e discreto. Dona Helena concordou, encerrando a conversa. No entanto, embora não quisesse confessar, continuava perturbada pelas lembranças do rapaz. As palavras a vagabundo e a escória que dirigiu a ele ecoavam em sua mente. Afinal, por que reagira com tanto desprezo? Em geral, não perdia tempo insultando quem a incomodava, simplesmente os ignorava. Mas, naquele dia, algo a impulsionou a lançar farpas ainda mais afiadas. Durante a tarde, ela recebeu um telefonema de uma velha amiga, Mirtes, que a convidou para uma exposição de arte beneficente. Embora não tivesse grande interesse no tema, Dona Helena aceitou, pensando que seria uma boa oportunidade de distrair a mente, quem sabe, encontrar contatos que pudessem ajudá-la em novos negócios. Saiu de casa com o motorista e chegou a um salão elegante, onde quadros caríssimos estavam dispostos sobre pedestais e paredes iluminadas. Mirtes a recebeu com um sorriso, levando-a para conhecer os artistas elogiando sua presença. Em meio ao burburinho, Dona Helena começou a conversar com outras senhoras da alta sociedade, todas ostentando joias e vestidos luxuosos. Lá pelas tantas, o assunto derivou para o problema dos moradores de rua no centro da cidade, e uma delas comentou: "É um verdadeiro absurdo. Esses pedintes nos cercam, parecem urubus atrás de carniça." Outra concordou, dizendo que tinham de evitá-los a todo custo. Dona Helena, no entanto, manteve-se calada por um momento. A lembrança do olhar daquele rapaz a atormentou novamente, mas ela não manifestou nenhuma opinião, preferindo manter sua fama de mulher fria. Afinal, não queria demonstrar qualquer sinal de fraqueza ou empatia que pudesse comprometer a imagem de firmeza que construiu ao longo dos anos. Ao voltar para casa, Teresa recebeu com a notícia de que havia um homem aguardando do lado de fora da mansão. Achava-se um pouco estranho, mas dizia ter informações importantes. Dona Helena estranhou a presença de alguém desconhecido, ainda mais naquele horário. Mandou que Teresa fosse descobrir do que se tratava. A governanta voltou minutos depois informando que o homem, maltrapilho, afirmava ter informações sobre o filho desaparecido de Dona Helena, mas não entrou em detalhes. A patroa, alarmada, sentiu o coração acelerar. "Mande-o entrar", ordenou. Contudo, o homem já tinha ido embora, desconfiado de que não seria bem recebido. Teresa explicou que ele se assustou quando ela pediu detalhes, pois pensou que a segurança da mansão pudesse expulsá-lo. Dona Helena se irritou, mas pediu que o motorista fosse atrás desse sujeito e tentasse encontrá-lo nas redondezas. Tudo em vão, não encontraram ninguém que correspondesse à descrição. Teresa percebeu que a patroa tremeu levemente ao ouvir a possibilidade de ter notícias do filho. Porém, Dona Helena logo se recompôs, adotando novamente o semblante de mármore. Naquela noite, antes de dormir, a idosa pensou em todas as vezes em que recebeu ligações e visitas de pessoas que alegavam ter pistas do paradeiro de Gustavo. Quase sempre, eram golpistas querendo dinheiro fácil em troca de informações falsas. Numa dessas ocasiões, ela realmente acreditou que encontraria o filho. Pagou um valor exorbitante, mas descobriu que fora enganada.
Sentiu-se humilhada e decidiu que nunca mais cairia naquele tipo de armadilha. Ainda assim, não conseguiu ignorar por completo o temor de perder uma chance legítima de rever o filho. Precisava recobrar o equilíbrio, e nada melhor do que se focar novamente nos negócios. No dia seguinte, pediu a Otávio que marcasse um encontro com investidores. Precisava manter a mente ocupada e, de quebra, fortalecer ainda mais seu império. Ele organizou um almoço em um restaurante refinado. Chegando lá, Dona Helena se surpreendeu ao encontrar um lugar repleto de pessoas de vários estilos, não apenas empresários engravatados. Enquanto se dirigia à mesa reservada, passou por Gustavo novamente, que entrou no estabelecimento em busca de algo para comer, talvez esperando a generosidade de algum cliente. Ele a reconheceu na mesma hora, mas hesitou antes de se aproximar. Ainda sentia o impacto das ofensas que ouviu. Mesmo assim, tomou coragem. Quando Dona Helena ouviu, sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. Queria ignorá-lo, mas os olhos de Gustavo carregavam uma tristeza que a desestabilizou. Sequer percebeu que Otávio se colocou à frente, exigindo que ele se retirasse. "Espere", disse ela, erguendo a mão para conter Otávio. "Deixe-o falar." Gustavo engoliu em seco e tentou explicar que não desejava esmolas, apenas procurava trabalho ou algo que pudesse lhe dar condições de comer. Dona Helena ouviu sem interromper, mas de repente foi tomada por um impulso de orgulho, recusando-se a parecer frágil diante do rapaz que, aos seus olhos, não passava de um mendigo insolente. "Você não tem vergonha de se rebaixar assim, aparecendo em restaurantes caros, atrás de quem possa te sustentar?" Disparou ela, em um tom frio, tentando não demonstrar sua perturbação. "Não, senhora", respondeu ele, com a voz trêmula, mas firme. "Vergonha é roubar, é mentir. Eu não faço isso. Só quero sobreviver." Alguns olhares ao redor se voltaram para eles, mas Dona Helena não deu importância. Cerrou os lábios e fez um gesto para que Gustavo se afastasse. Em seguida, seguiu em direção à mesa, acompanhada de Otávio, que não conseguia esconder o prazer em ver a soberania da patroa imposta sobre quem considerava lixo social. Gustavo saiu do restaurante com a cabeça baixa, mas com a consciência de que não retribuiu ofensas, pois estava exausto de tantas humilhações. Mais tarde, ao voltar para casa, Dona Helena se trancou no escritório, desejando apenas silêncio. Olhou pela janela, observando os jardins bem cuidados e relembrando a expressão do jovem. Ele era magro, alto, e tinha os olhos parecidos com alguém que conhecera muito tempo atrás, mas ela não conseguiu se recordar exatamente de quem. Algo, porém, a mantinha inquieta. Sentia que aquele encontro não acontecerá por acaso. Mal sabia ela que o pior ainda estava por vir, e que seu passado, personificado naquele rapaz, estava prestes a revelar segredos capazes de abalar os alicerces de seu mundo. Sentada em sua poltrona de couro, relembrou a própria história, quando casou, quando engravidou e quando Gustavo nasceu. Recordou suas primeiras risadas, os passos trôpegos do bebê pelos corredores e a alegria contagiante que inundou a casa naquela época. Lembrou-se de cada festa de aniversário, dos presentes que ele adorou. Recordou, então, a última noite em que o viu, aos 6 anos, quando o colocou na cama e disse: "Durma bem, meu filho." No dia seguinte, ela o procurou e ele não estava mais lá. Procurou pela casa, pelo jardim, pela vizinhança e, depois, pela cidade inteira, sem sucesso. Sentiu na pele o desespero de uma mãe que imagina 1000 tragédias para explicar o sumiço de uma criança indefesa. Fechou os olhos e apertou os punhos, tentando dissipar as lembranças dolorosas. Sabia que não podia recuar para aquele lugar escuro de angústia. Tinha medo de reviver a sensação de impotência que quase a consumiu. Deixou escapar um suspiro longo e, numa voz quase inaudível, murmurou: "Por que esse garoto me fez pensar em você, Gustavo? Onde você está agora?" Depois de alguns instantes, levantou-se e foi até a janela, observando as luzes da cidade. A opulência do lar contrastava com o silêncio que a envolvia. Havia um grande baile de gala no fim de semana e ela fora convidada, mas não conseguia se entusiasmar com festas. Em vez disso, decidiu buscar distração no trabalho, revendo papéis e planilhas, já que não tolerava sentir-se frágil, nem ficar presa a lembranças dolorosas. Enquanto isso, Teresa, em seu quarto modesto ao lado da cozinha, também não conseguiu dormir. Pensou no mendigo que viu Dona Helena humilhar. Não conseguia apagar da memória a semelhança que notou.
sabia que poderia ser loucura cogitar que aquele rapaz fosse o filho desaparecido. Ainda assim, sua intuição dizia que algo estava prestes a acontecer. Sentiu vontade de falar com a patroa, mas temeu a reação dela. Portanto, permaneceu em silêncio, rezando para que a verdade viesse à tona de uma forma que não causasse ainda mais dor. Naquela madrugada, os destinos de Dona Helena e Gustavo pareciam destinados a colidir novamente. A sensação de vazio que sempre a perseguira, por causa da perda do filho, cresceu dentro dela, alimentando dúvidas e pressentimentos. E o jovem, embora humilhado, se apegou à esperança de que, em algum momento, sua vida mudaria. Nada seria fácil, mas ele já enfrentará tantas provações que um olhar de desprezo a mais não o deteria. O capítulo que se iniciará com a humilhação preparava o terreno para segredos maiores do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Teria a idosa riqueza suficiente para remendar anos de dor? E teria Gustavo forças para perdoar e seguir em frente? O tempo diria, mas a chama do reencontro, ainda invisível para ambos, começava a brilhar no horizonte, aguardando o instante em que revelaria sua luz mais intensa. Dona Helena passou a noite inquieta, revirando-se na cama enquanto tentava afastar as lembranças que insistiam em perturbá-la. Logo cedo, levantou-se decidida a tocar a vida como sempre fizera, mas percebeu que algo dentro dela mudará sutilmente. Sentiu um incômodo crescente ao se lembrar do olhar de Gustavo, o rapaz que implorou por ajuda e recebeu, em troca, palavras cruéis. Reviu mentalmente a maneira como ele mantivera a dignidade, mesmo estando faminto, e notou que isso afetou mais do que gostaria de admitir. Ainda assim, vestiu-se com o mesmo rigor de sempre e desceu para o café, tentando retomar a rotina sem dar espaço a fraquezas que considerava inconvenientes. Teresa aguardava na cozinha, preocupada com a patroa. Observou que Dona Helena mal tocou no café da manhã e deduziu que ela passará por uma noite de pouco sono. A governanta se aproximou e perguntou se a idosa precisava de algo especial. A resposta veio seca, num tom que encerrava a possibilidade de diálogo mais profundo. No entanto, Teresa insistiu em trocar algumas palavras. Dona Helena, a senhora parece cansada. Gostaria de repousar um pouco mais? Já descansei o suficiente, retrucou ela, sem erguer os olhos do jornal. Tenho compromissos. Não posso perder tempo. Teresa achou que seria inútil insistir e recolheu os utensílios em silêncio. Enquanto guardava as louças, lembrou-se do homem que apareceu na porta da mansão afirmando ter pistas sobre o filho desaparecido. Temeu mencionar o assunto, pois sabia que poderia irritar ainda mais a patroa, mas considerou justo alertá-la sobre qualquer novidade que envolvesse Gustavo. Por isso, aproximou-se novamente. Dona Helena, aquele homem voltou hoje cedo. Ele disse que tem informações importantes sobre... Teresa hesitou por um instante e decidiu nomear o passado abertamente. Sobre Gustavo, seu filho. A menção ao nome do rapaz que sumiu na infância soou como um alerta. Dona Helena largou o jornal sobre a mesa e encarou Teresa de forma inquisitiva. Perguntou, quase sem respirar. Onde ele está? Foi embora de novo. Eu tentei fazê-lo esperar, mas ele pediu desculpas e saiu apressado. Não sei se voltará. Diante dessas palavras, Dona Helena sentiu o coração acelerar. Preferiu se esquivar de demonstrar qualquer emoção intensa. Agradeceu com um aceno de cabeça e avisou que iria ao escritório. Precisava verificar alguns relatórios e, principalmente, dominar a inquietação que a dominava desde que Gustavo, o morador de rua, cruzou seu caminho. Caminhou pelos corredores elegantes da mansão, mantendo a postura rígida que sempre impôs como barreira para qualquer tipo de vulnerabilidade. Ao entrar em seu escritório, encontrou Otávio folheando papéis sobre a mesa. Ele avisou que alguns problemas na parte financeira da empresa exigiam a atenção imediata dela. Dona Helena suspirou e tomou assento na grande poltrona, gesticulando para que ele prosseguisse. Recebemos o alerta de um desequilíbrio contábil na filial do interior. Preciso que a senhora autorize a realização de uma auditoria completa, explicou ele, empurrando a papelada em sua direção. Ela revisou alguns trechos e assinou onde era preciso. Enquanto lia, percebeu que a mente vagava para a imagem de Gustavo. Poucas vezes se sentirá tão distraída ao tratar de assuntos empresariais. Otávio notou seu semblante disperso e resolveu sondar. Aconteceu algo, Dona Helena? A senhora parece preocupada. Estou perfeitamente bem, respondeu ela, retomando o olhar frio.
E tudo o que me interessa neste momento é resolver esses problemas. Ele entendeu que não teria respostas além disso e recuou. No entanto, havia certa malícia em seu olhar, pois percebia a leve mudança de comportamento da patroa. Pensou em investigar por conta própria, mas decidiu esperar o momento adequado. Ao final daquela manhã, Dona Helena pegou o telefone para ligar a um contato importante da polícia local. Havia uma voz em seu interior pedindo que ela verificasse se Gustavo, o mendigo, fora detido por algum motivo, pois recordou vagamente ter lido algo sobre roubos na região central. O policial atendeu, cumprimentou-a com formalidade, e ela perguntou se havia alguém chamado Gustavo entre os suspeitos presos nos últimos dias. Ele prometeu verificar e retornar a ligação assim que conseguisse informações concretas. Embora tentasse manter a discrição, Dona Helena percebeu que Teresa ouvia parte da conversa do outro lado do corredor. A governanta fingiu estar apenas organizando papéis, mas a patroa sabia que ela prestava atenção. Terminou a ligação e, sem querer parecer ansiosa, chamou Teresa para perto. Se aquele homem voltar, diga que estou disposta a ouvi-lo. Mas não quero escândalos, entendeu? Teresa confirmou e sorriu timidamente, pois considerava positivo o fato de Dona Helena demonstrar alguma abertura ao assunto. A governanta mantinha no coração a esperança de que o filho desaparecido finalmente fosse reencontrado. No meio da tarde, a idosa recebeu a ligação prometida pelo policial. Ele informou que um rapaz chamado Gustavo, com as mesmas características descritas por ela, fora detido por suspeita de assalto a uma loja de conveniência. Acrescentou que o caso era nebuloso, pois não havia evidências claras contra ele além de um depoimento duvidoso. Dona Helena sentiu um nó na garganta e se apressou em perguntar se seria possível visitá-lo. O policial concedeu a autorização, mencionando que poderia intermediar o encontro caso ela quisesse. Sem admitir a própria preocupação, ela ligou para Otávio e pediu que o motorista a levasse até a delegacia. Otávio estranhou a iniciativa e tentou perguntar se era algo relacionado a negócios, mas a idosa apenas respondeu que resolveria um assunto pessoal. Naquele fim de tarde, Dona Helena seguiu de carro, encarando o caminho com o coração acelerado, embora mantivesse a expressão impenetrável. Ao chegar, identificou-se na recepção e foi conduzida a uma sala simples, onde a luz fria do ambiente reforçava o clima tenso. Aguardou por alguns minutos até que Gustavo entrou algemado, escoltado por um policial. Ele a reconheceu instantaneamente e manteve os olhos fixos no chão, como se não quisesse enxergá-la. Ela respirou fundo e o encarou em silêncio, sentindo a culpa bater com força. Por que decidira humilhá-lo tanto tempo atrás? Por que agora se importava se ele foi preso ou não? O policial que os acompanhava decidiu dar-lhes alguns minutos a sós, acreditando que talvez Dona Helena fosse uma advogada ou alguém que pudesse ajudar no caso. Assim que ficaram sozinhos, ela notou que Gustavo tremia levemente. Talvez fosse medo, talvez fosse fome ou a mistura de tudo. O que aconteceu? Perguntou ela, esforçando-se para manter a voz firme. Eles dizem que você assaltou uma loja. Eu não roubei nada. Disse isso a eles, mas ninguém acredita em mim, respondeu Gustavo, mantendo o olhar baixo. Só entrei na loja para me proteger da chuva. Quando percebi, o dono estava gritando que alguém levará dinheiro do caixa, mas eu estava perto da porta e virei o principal suspeito. Dona Helena notou a raiva contida na voz dele. Pensou em perguntar mais detalhes, mas preferiu não parecer inquisitiva. Decidiu usar sua influência para ajudá-lo, embora não compreendesse direito por que se sentia na obrigação de fazê-lo. Não vou permitir que fique preso injustamente. Contratarei um advogado para provar sua inocência, declarou ela, ajeitando a postura na cadeira. Gustavo ergueu o rosto, surpreso com a inesperada atitude de generosidade. Ainda lembrava das ofensas que ouviu dela, mas enxergou certa sinceridade em seu semblante. Mesmo assim, não conseguiu conter um tom de ironia. Por que a senhora se importa agora? Antes me tratou como lixo. Talvez porque eu tenha percebido que agi mal, Dona Helena parou, sentindo-se estranhamente vulnerável ao admitir um erro. Ou talvez porque não quero compactuar com injustiças. Ele não respondeu, mas a expressão nos olhos dele amenizou um pouco a dureza. Embora não houvesse ainda confiança, ficava claro que estava disposto a aceitar qualquer ajuda para sair daquela situação humilhante. Dona Helena pediu que ele aguardasse enquanto ela cuidaria dos procedimentos para retirá-lo dali.
Quando se levantou, notou que Gustavo hesitou em olhar para ela diretamente, como se temesse ver nela algum indício de mentira ou manipulação. Saiu da delegacia e fez uma série de ligações. Contratou um renomado advogado criminal, contatou o policial que intermediou o encontro e pagou uma fiança para permitir que Gustavo respondesse ao processo em liberdade. Precisou enfrentar certa burocracia, mas, em poucas horas, garantiu a soltura provisória dele. Na saída, pediu que o motorista o levasse até um pequeno apartamento que pertencia a ela e que estava desocupado, numa área simples da cidade. Dona Helena julgou que seria melhor acomodá-lo ali por alguns dias, até resolver a questão judicial. Gustavo, ainda atônito com a sequência de acontecimentos, entrou no carro sem resistir. Apesar de a memória dos insultos não ter se apagado, sentiu algum alívio ao se ver livre da cela. Chegando ao apartamento, observou o lugar modesto, mas limpo e preparado para receber um hóspede. Havia uma geladeira abastecida, um sofá confortável e uma cama simples. Ele se sentou exausto, quase sem forças para pensar em tudo o que acontecerá desde que conversou com Dona Helena na rua. Teresa telefonou para a patroa assim que soube que o rapaz estava em liberdade. Quis saber se estava tudo bem e se precisava comprar algo para o apartamento. Dona Helena respondeu que cuidaria de tudo, mas que desejava manter discrição quanto à ajuda dada a Gustavo. Não queria que Otávio soubesse dos detalhes, pois desconfiava que ele enxergaria ali uma oportunidade de manipulação. Na manhã seguinte, Dona Helena decidiu visitar Gustavo no apartamento, levando roupas novas e alguns alimentos mais frescos. Tocou a campainha, esperando encontrá-lo agradecido, mas ele abriu a porta sem sorrir. Ainda demonstrava mágoa e certo desconforto. Ela entrou, depositou as sacolas no balcão da cozinha e se virou para encará-lo. "Não pense que vou depender da sua caridade por muito tempo", disse ele, cruzando os braços. "Só aceitei ficar aqui porque não tenho outro lugar." "Não espero que seja grato", respondeu ela, controlando-se para não soar autoritária. "Apenas quero que tenha uma chance de provar sua inocência." Os dois permaneceram se olhando por alguns segundos. Em seguida, ela mencionou que marcaria uma consulta médica para avaliar a saúde dele, garantindo que os exames reforçariam a alegação de que ele estava debilitado e incapaz de realizar um assalto daquela forma. Gustavo aqueceu, sem discutir. Não tinha condições de recusar apoio no momento tão difícil. Enquanto conversavam, Teresa ligou para a Dona Helena, pedindo que voltasse à mansão urgente. Um detetive particular telefonara dizendo ter novas pistas sobre o paradeiro do filho desaparecido. A idosa, por um instante, sentiu o coração disparar, mas logo percebeu a ironia da situação. Estava diante de um rapaz chamado Gustavo, que viera de lugar nenhum, e agora surgiam novas pistas sobre o verdadeiro Gustavo. Isso a confundiu. Preferiu não comentar com o jovem e, com certa pressa, despediu-se, dizendo que resolveria algo importante. Ao chegar na mansão, encontrou-se com o detetive, que entregou um relatório preliminar sobre crianças desaparecidas naquela época. Ele mencionou que localizou um registro de um menino chamado Gustavo cuja data de nascimento coincidia com a do filho de Dona Helena, mas a mãe registrada no documento tinha outro nome. Ela folheou as páginas, tentando compreender a aparente contradição, e agradeceu. Prometeu pagar a segunda parte do acordo se ele aprofundasse a investigação. Sentada em seu escritório, lembrou-se do que viverá no passado. Viu Gustavo criança correndo pelo jardim. Sentiu o vento bagunçar os cabelos dele quando o levava ao parque. Recordou os olhos assustados que ele tinha no dia do sumiço. Pensou em como ela implorou que a polícia o encontrasse e em quantos anúncios ela publicou nos jornais. Detestou aquela lembrança de fracasso, mas não conseguiu contê-la. Olhou para o quadro na parede, onde aparecia com o marido falecido em uma festa de gala, e lembrou que ele segurou a mão de Gustavo naquela noite, prometendo-lhe que viajariam juntos no fim do ano. Essas imagens a assaltaram de forma repentina, e ela precisou se apoiar na mesa para não perder o equilíbrio. Enxugou rapidamente uma lágrima que se formou no canto do olho e decidiu que precisava averiguar tudo de maneira prática. Telefonou para uma clínica e agendou exames de DNA, pensando que poderia testá-los em Gustavo para confirmar ou descartar a possibilidade de ele ser seu filho. Como justificaria isso para ele, não sabia ao certo, mas resolveu agir assim mesmo. Enquanto traçava seus planos, Otávio entrou no escritório, avisando que alguns números na contabilidade voltaram a dar divergências. Ela pediu que ele providenciasse outra auditoria.
Ele, desconfiado, perguntou por que ela estava tão atarefada com assuntos pessoais. Dona Helena alegou que a saúde estava frágil e que fazia exames. Otávio não acreditou muito, mas fingiu aceitar. Passados 2 dias, ela marcou um encontro com Gustavo na própria mansão, dizendo que queria conversar melhor sobre o caso judicial. Ele chegou acompanhado do advogado, que se curvou respeitosamente diante de Dona Helena e expôs os avanços no processo. Encontraram uma filmagem parcial da câmera de segurança da loja, que mostrava Gustavo entrando, mas não o registrava levando dinheiro algum. Bastaria mais um testemunho favorável para que tudo se encaminhasse ao arquivamento. Dona Helena sorriu, satisfeita. Em seguida, dirigiu-se ao jovem. Fico feliz que as coisas estejam indo bem. Se você permitir, gostaria que fizesse alguns exames de rotina. Já marquei no meu nome e isso pode ajudá-lo a ter atestados médicos a seu favor. Ele estranhou a proposta, mas aceitou. Sentia-se endividado pelo que ela estava fazendo. Não sabia que, por trás dessa história, Dona Helena planejava confirmar a paternidade de forma discreta. No entanto, ela mesma não tinha certeza se queria descobrir a verdade ou se temia encarar a possibilidade de que esse rapaz fosse realmente seu filho desaparecido. No final daquela tarde, Teresa a chamou de lado e confessou que sonhou com Gustavo criança, em cenas que considerava mensagens do passado. Disse que acreditava, de todo o coração, que aquele rapaz era o mesmo menino que Dona Helena perdera anos atrás. A idosa, porém, repreendeu a governanta por falar assim tão abertamente, alegando que não havia provas e que não queria alimentar ilusões. Teresa pediu desculpas, mas insistiu que acreditava no reencontro. Mais tarde, o advogado ligou para avisar que Gustavo passaria pelas primeiras perícias e que, se tudo desse certo, ele estaria completamente livre em poucos dias. Dona Helena deixou escapar um suspiro de alívio, embora não admitisse que se preocupava cada vez mais com o estado dele. Pensou em acompanhá-lo até a clínica, mas Otávio surgiu com urgência, trazendo documentos relacionados às finanças. Ela se enervou e mandou que ele resolvesse tudo sozinho. Ele recuou, frustrado, pois notava que a patroa andava menos concentrada nos negócios, demonstrando uma compaixão inédita para quem sempre fora tão rígida. Assim que Otávio saiu, Dona Helena pegou o porta-retratos com a foto antiga do filho. Segurou-o nas mãos trêmulas, relembrando a noite em que ele desapareceu. Recordou cada instante, chamou a polícia, percorreu ruas desertas em busca de pistas, chorou num canto escuro do quarto. Pensou que, se houvesse alguma chance de aquele Gustavo ser seu filho, ela precisaria reunir coragem para olhar nos olhos dele e contar toda a história, assumindo que a busca fora interrompida cedo demais. Perguntou-se se teria o perdão dele e se seu coração resistiria caso a verdade viesse à tona. Enquanto isso, Gustavo caminhava pelas ruas próximas ao apartamento cedido pela idosa. Precisava espairecer, refletir sobre a reviravolta em sua vida. Nunca imaginou que uma senhora tão arrogante pudesse estender a mão daquela forma. Ainda se sentia magoado, mas reconhecia que ela interferiu para salvar-lhe a pele. Passou em frente a uma vitrine e viu o próprio reflexo, roupas limpas, mas um semblante cansado. Não pôde deixar de pensar em como as coisas seriam diferentes se tivesse tido uma família presente no passado. Parou num ponto de ônibus, fechou os olhos e tentou organizar as ideias. Na manhã seguinte, iria à clínica, faria os exames pedidos e tentaria entender que tipo de intenção motivava aquela mulher tão enigmática. De volta à mansão, Dona Helena permaneceu em silêncio, observando a cidade adormecer pela janela de seu quarto. Pensou no quanto a vida poderia ser cruel ao separar mães e filhos. Sentiu o peso dos anos de busca frustrada. Lembrou-se de como ela implorou a Deus para rever Gustavo. Recordou cada promessa que fez, cada lágrima que derramou. Perguntou-se se o destino, afinal, atendia seu pedido tardio ou se pregava mais uma peça. Decidiu, com firmeza, que não recuaria. Se aquele rapaz fosse mesmo seu filho, nada a impediria de lutar para recuperá-lo e reparar cada segundo de ausência. Se não fosse, oraria a palavra e o ajudaria a seguir adiante, pois já não suportava a culpa de ter negado apoio quando ele mais precisou. Assim se encerrou mais um dia marcado por incertezas e passos cautelosos. No fundo, Dona Helena pressentiu que as próximas horas trariam revelações capazes de mudar tudo, mas preferiu não alimentar expectativas. Restava-lhe apenas esperar pelos resultados, torcer para que nenhum empecilho surgisse, sobretudo, enfrentar os próprios fantasmas.
Afinal, chegará o instante de encarar a verdade guardada por tantos anos, seja ela qual fosse. O arrependimento começava a despontar no coração que outrora se revestira de arrogância, e a esperança, mesmo tímida, batia à porta, ansiosa para entrar. Dona Helena guardou os resultados dos exames de DNA com a ansiedade que sempre evitara demonstrar. Passará a vida cultivando uma imagem de frieza, mas, naquele instante, sentiu que todo o seu mundo desabaria caso a verdade não correspondesse à esperança que brotou em seu coração. Gustavo foi até a clínica, ciente de que aqueles testes poderiam mudar o rumo de sua existência. Ele não entendia por que a idosa mantinha tanto interesse em ajudá-lo, mas considerou que não podia recusar suporte no momento crucial de sua vida. Ainda lembrava as farpas que ela lançara quando o encontrara na rua, mas percebia uma mudança real em seu comportamento. Ao final de uma semana, o laboratório avisou que o laudo estava pronto. Dona Helena telefonou imediatamente para Gustavo, pedindo que fosse encontrá-la na mansão. Ele hesitou, ainda desconfiado, mas compareceu conforme solicitado. Chegando lá, surpreendeu-se ao ver Teresa esperando na porta, com um sorriso doce e um olhar de pura emoção. A governanta o conduziu até o escritório, onde Dona Helena segurava um envelope lacrado. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então, a idosa pigarreou e estendeu o documento ao rapaz. Acho que devemos ler juntos, sugeriu ela, com a voz contida. Gustavo concordou, ainda sem saber exatamente o que estava acontecendo. Ele abriu o envelope e, enquanto lia o resultado, notou que as mãos de Dona Helena tremiam. Ela se aproximou, leu cada linha e soltou um suspiro profundo. O exame comprovava que Gustavo, o mesmo rapaz que viverá nas ruas, era seu filho desaparecido. Teresa mal conteve as lágrimas, repetindo baixinho que sempre acreditara nessa possibilidade. Gustavo, por sua vez, sentiu o chão faltar sob seus pés. Não conseguiu elaborar nenhuma frase imediata e precisou de alguns instantes para absorver a notícia. Então, começou ele, ainda tentando entender o significado daquele resultado. A senhora é minha mãe? Sim, respondeu Dona Helena, quase sem fôlego. E eu, perdi você quando ainda era uma criança. Passei anos procurando pistas, mas me cansei de tantas mentiras e acabamos nos distanciando de vez. Gustavo piscou várias vezes, como se tentasse despertar de um sonho confuso. A lembrança dos insultos passados vinha à tona, misturada à revelação inesperada. Por um instante, ficou irritado por ela ter demorado tanto para procurá-lo, mas também sentiu a dor de compreender que a própria mãe ignorara seu pedido de esmola. Lutou internamente para não explodir em acusações. Eu vivi nas ruas por anos, disse ele, com a voz embargada. Passei fome, frio. Fui preso injustamente. E a senhora, ele se calou antes de concluir a frase, mas os olhos exprimiam toda a decepção. Dona Helena meneou a cabeça, sem negar o fracasso que a acompanhava. Enxugou uma lágrima teimosa e confessou que interrompera as buscas por acreditar que jamais o encontraria. A culpa a consumira, mas ela se blindara com arrogância e dinheiro, tentando sufocar a dor. Gustavo observou, analisando cada ruga marcada pela idade, cada traço de um rosto que agora lembrava o seu. Teresa interveio com cautela. Sei que nada vai apagar o que vocês sofreram. Mas Deus permitiu esse reencontro, talvez seja a hora de perdoar e seguir em frente. Gustavo não respondeu de imediato. Estava confuso, pois os sentimentos se misturavam. A raiva pela humilhação sofrida, a saudade de uma mãe que ele nem lembrava direito e a gratidão por ter sido tirado da prisão injusta. Depois de um longo silêncio, ele olhou para Dona Helena. Não sei se posso perdoar tudo tão rápido. Ela baixou o olhar, aceitando a hesitação dele. Aquele jovem não era mais o menino que ela deixará de encontrar no passado. Era um homem marcado pela dureza das ruas, profundamente desconfiado de qualquer gesto de bondade. E ela, antes de tudo, culpava a si mesma por ter permitido que essa história tomasse rumos tão cruéis. Mais tarde, Dona Helena convidou Gustavo a ficar na mansão, mas ele recusou. Disse que não se sentia à vontade naquele lugar cheio de lembranças que não faziam parte de sua vida. Preferia voltar ao apartamento simples que ela lhe cedera, para ter tempo de processar tudo. Ela aceitou a decisão dele, prometendo que aguardaria pacientemente até que estivesse pronto para uma nova conversa. Nos dias que se seguiram, Otávio notou a mudança de clima na mansão.
reparou que Dona Helena evitava falar de negócios e passava boa parte do tempo trancada no quarto ou caminhando pelos jardins. Decidiu investigar o motivo, pois temia que o aparecimento de Gustavo ameaçasse seu posto de braço direito. Ao investigar discretamente, descobriu a existência do exame de DNA e compreendeu que o jovem era o herdeiro legítimo do patrimônio de Dona Helena. Desesperado, Otávio começou a temer perder tudo, a influência, o poder e os benefícios que extraía de sua proximidade com a idosa. Em vez de enfrentar a situação de forma justa, elaborou um plano para incriminar Gustavo novamente e afastá-lo para sempre. Contatou um comparsa e articulou uma trama para plantar falsas provas, acusando o rapaz de um crime grave. Pretendia chantagear Dona Helena, exigindo que ela passasse o controle das empresas para ele em troca da suposta liberdade do filho. Enquanto isso, Gustavo tentava reencontrar um sentido para sua vida. Passava horas refletindo sobre a infância que não viverá e sobre o futuro incerto que teria ao lado da mãe. Certa tarde, resolveu ir até um parque tranquilo para tentar organizar as ideias. Foi quando encontrou Marina, uma jovem assistente social que trabalhava em programas de acolhimento ao sem-teto. Eles já se conheciam de vista, pois ela oferecera ajuda algumas vezes, mas, naquela tarde, trocaram confidências e acabaram se aproximando mais. Ele contou parte de sua história, ainda sem mencionar detalhes sobre Dona Helena. Sei que recomeçar não é simples, mas você tem direito a uma vida digna, disse Marina, estendendo-lhe um folheto sobre cursos gratuitos. Pode aprender alguma profissão, conseguir um trabalho estável. Gustavo concordou, embora ainda se sentisse inseguro. Ele agradeceu a gentileza dela, notando quanto se sentia bem ao lado de alguém que não o julgava pelas roupas ou pelas cicatrizes da vida. Conversaram até anoitecer, e, quando se despediram, ele segurou a mão dela por um breve instante, captando um leve sorriso que o encorajou a pensar em dias melhores. No início da semana seguinte, Otávio agiu. Usou contatos escusos para forjar documentos que implicariam Gustavo em fraudes financeiras. Planejou uma abordagem policial no momento em que Gustavo estivesse sozinho, sem Dona Helena por perto. Contudo, as coisas não saíram como Otávio esperava. Ao contrário do que previra, a idosa estava no apartamento cedido ao rapaz, tentando convencê-lo a aceitar uma ajuda maior em sua reintegração social. Foi quando agentes apareceram batendo a porta, prontos para cumprir o mandado de prisão baseado em falsas provas. Dona Helena prontamente questionou a validade daqueles papéis. Alegou que nada ali fazia sentido, pois Gustavo mal tivera acesso aos sistemas de sua empresa. Enfurecida, ligou para o advogado e conseguiu, após muita negociação, suspender a prisão provisória até que tudo fosse devidamente apurado. Pressentindo uma armação, exigiu que Otávio comparecesse para dar explicações sobre qualquer movimentação estranha na contabilidade. Ele tentou se esquivar, mas acabou cedendo, pois não queria despertar suspeitas imediatas. Enquanto isso, Gustavo, atordoado, não conseguia crer que ainda fosse alvo de novas acusações injustas. Pensou em fugir para não causar mais problemas, mas Dona Helena o impediu, afirmando que, dessa vez, ela o protegeria. Quando chegaram à mansão, ela pediu que Teresa preparasse um quarto de hóspedes para Gustavo. Ele hesitou, mas percebeu que naquele momento precisava ficar por perto para se defender e descobrir quem tramava contra ele. Assim, entrou na casa que um dia poderia ter sido sua desde a infância. Observou as paredes cheias de quadros, os móveis luxuosos e os tapetes impecáveis. Sentiu um calafrio ao imaginar como a vida teria sido diferente se não tivesse desaparecido. Na mesma noite, Otávio reapareceu, fingindo oferecer solidariedade. Porém, Gustavo percebeu a expressão maliciosa que ele não conseguia esconder por completo. Antes que pudessem iniciar um confronto direto, Dona Helena o chamou ao escritório, exigindo respostas sobre a tentativa de incriminarem seu filho. Otávio se defendeu, alegando que desconhecia qualquer esquema e que a empresa passará por algumas fraudes sem seu conhecimento. Ela não acreditou, pois sempre soube que ele tinha acesso privilegiado a todos os dados. Ordenou que entregasse todos os relatórios e alertou que qualquer mentira o colocaria em risco. Desmascarado, Otávio decidiu pressioná-la com ameaças, insinuando que Gustavo poderia voltar para a cadeia se ela não lhe passasse parte do patrimônio. No entanto, não contava com o fato de que Teresa escutava a conversa atrás da porta e já acionara discretamente o advogado e um policial de confiança. Quando Otávio se deu conta da armadilha, tentou fugir, mas Gustavo entrou no caminho, determinado a impedir que ele escapasse.
Otávio, tomado pelo desespero, apontou-lhe uma arma que trouxera escondida, exigindo que todos saíssem de seu caminho. Dona Helena gritou para que ele largasse a arma, apavorada com a possibilidade de perder o filho novamente, agora pelas mãos de um traidor. Gustavo levantou as mãos, tentando manter a calma. Observou o semblante transtornado de Otávio e recuou alguns passos para ganhar tempo. Então, sirenes soaram lá fora. Os policiais chegaram e cercaram a mansão, recebidos por Teresa, que corajosamente indicou o local onde ocorria o confronto. Em pânico, Otávio disparou um tiro para cima, mas, ao tentar correr, tropeçou nos degraus do jardim e perdeu o equilíbrio. A queda fez com que a arma disparasse contra ele próprio, tirando-lhe a vida de forma imediata. A tragédia abalou a todos. Dona Helena sentiu-se péssima ao testemunhar a morte de alguém que, por tanto tempo, fora seu braço direito. Contudo, sabia que as intenções dele eram sombrias e que, se não tivesse sido detido, poderia causar ainda mais sofrimento. Gustavo permaneceu imóvel por alguns segundos, absorvendo a cena brutal. Pelos relatos e pelos documentos apreendidos, a polícia logo concluiu que Otávio fora o grande responsável por incriminá-lo repetidas vezes. Nos dias seguintes, a investigação correu e ficou claro que as provas contra Gustavo eram forjadas. Finalmente, ele se viu livre de qualquer acusação. Apesar de tudo, não sabia se desejava continuar ao lado da mãe. Precisava de um tempo para organizar as emoções. Dona Helena, por sua vez, compreendia que o amor não se construía de um dia para o outro. Reconheceu que havia falhado como mãe, mas resolveu lutar para reconquistar a confiança do filho. Quando Gustavo tomou a decisão de ir embora para pensar, Dona Helena não tentou impedi-lo. Apenas pediu que ele mantivesse contato e deixou claro que, se um dia desejasse voltar, as portas estariam abertas. Teresa se despediu dele com um abraço emocionado e disse que sempre rezou para que mãe e filho se reencontrassem. Ele sorriu, prometendo que voltaria para visitá-la. Num outro canto da cidade, Marina recebeu Gustavo em seu pequeno apartamento. Ao saber de toda a história, ficou surpresa e comovida. Ele contou sobre as circunstâncias do desaparecimento, sobre as investigações frustradas e sobre a culpa que tanto o assombrava, pois sentia que não tivera o amor de sua mãe quando mais precisou. Marina o escutou com atenção e, com um carinho que ele jamais experimentara, o incentivou a dar uma chance à reconciliação. Lembrou-lhe de que Dona Helena correrá riscos para salvá-lo da prisão, algo que nenhuma mãe indiferente faria. Os dias se transformaram em semanas, e Gustavo trabalhou em pequenos serviços temporários. Buscou a ajuda de Marina para se formalizar em um curso de qualificação. Entre uma aula e outra, pensava na mãe, perguntando-se se haveria espaço para retomar aquele laço de forma saudável. Certa tarde, enquanto tomavam café, Marina comentou: "Você não pode fugir da dor para sempre. Mais cedo ou mais tarde, terá de encarar sua mãe e dizer tudo o que sente." Ele meneou a cabeça, suspirando. "Eu sei. Talvez eu esteja esperando não sentir mais raiva, mas isso não vai acontecer do nada." Ela sorriu de leve e apoiou uma mão sobre o ombro dele. "Perdoar é um processo. Você precisa começar de algum ponto." Na mesma noite, Gustavo ligou para Teresa. Quis saber como estava Dona Helena e se ela realmente desejava vê-lo. A governanta respondeu que a patroa não passava um dia sequer sem perguntar por ele, mas não queria pressioná-lo, respeitando seu tempo. Emocionado, Gustavo decidiu ir até a mansão na manhã seguinte. Ao chegar, encontrou Dona Helena sentada no jardim, onde preparara uma pequena mesa para o café. Ela o recebeu com um abraço contido, demonstrando no olhar um misto de alegria e apreensão. Ele sentou-se à sua frente e respirou fundo. "Estou aqui porque decidi que não quero viver na sombra do passado", começou Gustavo, encarando-a firme. "Mas também não posso fingir que não existiram mágoas profundas." Ela segurou a mão dele e concordou em silêncio. Em seguida, explicou detalhadamente tudo o que acontecerá no dia em que ele desapareceu, as ligações de sequestro, as pistas falsas, a angústia insuportável e, por fim, o desgaste que a levou a desistir de procurá-lo. Contou que se sentia incapaz de falar sobre isso durante anos, mas entendia que fora um erro enorme interromper a busca. Gustavo ouviu cada palavra, lutando contra a dor que ressurgia. Quando ela terminou, notou que lágrimas corriam pelo rosto da mãe, que antes se orgulhava de nunca chorar em público. Aquela fragilidade o comoveu e ele, por fim, a abraçou com mais sinceridade,
aceitando que o recomeço exigiria paciência e coragem de ambas as partes. Meses depois, Dona Helena marcou uma reunião oficial para apresentar Gustavo como seu herdeiro legítimo nas empresas. Muitos se surpreenderam, mas, após a morte de Otávio, não houve mais quem contestasse a escolha. Ainda assim, Gustavo optou por iniciar aos poucos, aprendendo o funcionamento de cada setor sem assumir um cargo alto imediatamente. Queria respeitar seu próprio ritmo e evitar repetir a mesma arrogância que tanto o feriu no passado. Além disso, sua relação com Marina floresceu. Ela se tornou um pilar emocional importante, incentivando-o a estabelecer pontes com a mãe em vez de erguer muros. Dona Helena, antes austera, demonstrou gratidão por ter ao seu lado uma nora que compreendia as dores do filho e o apoiava. Com o tempo, a mansão se encheu de conversas mais leves e risadas ocasionais. Teresa passou a servir chás no jardim, onde Gustavo e Dona Helena cultivavam mudas de plantas como uma terapia conjunta, algo que jamais teriam imaginado meses atrás. Embora o processo de reconstrução familiar fosse lento, ambos decidiram que seguiriam adiante sem mirar o passado de forma destrutiva. Dona Helena ofereceu ajuda financeira para que Gustavo se estabelecesse definitivamente, e ele aceitou, mas preferiu conquistar seus próprios méritos. Investiu numa pequena fundação de apoio a moradores de rua, contando com a orientação de Marina, determinado a evitar que outros jovens passassem pelo mesmo sofrimento. Por fim, quando tudo parecia entrar em harmonia, Gustavo e Dona Helena, lado a lado, reconheceram que o amor materno e filial sobrevivia mesmo após tantos anos de dor. Apesar das cicatrizes deixadas pelo tempo e pela negligência involuntária, eles escolheram caminhar juntos rumo a um futuro menos sombrio. A memória de Otávio, preso em sua própria ambição, se dissipou, pois seus esquemas vieram à tona e foram definitivamente sepultados com a tragédia que encerrará sua vida. Assim, o legado dele restou como um lembrete do perigo das obsessões que devoram a alma. Não houve um final mágico, mas um recomeço alicerçado em arrependimento sincero, novas oportunidades e a convicção de que a empatia e o perdão podiam, sim, transformar o que parecia irremediavelmente perdido. Gustavo não se livrou de todos os traumas de imediato, mas encontrou na companhia da mãe arrependida e no amor de Marina um caminho para renascer, fazendo da própria história um exemplo de perseverança e superação. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.